E aí, conforme o pessoal for voltando, já vai aparecendo para eles. Mas já me adiantem, vocês conseguem ver e ler direitinho o que está aparecendo na tela sem eu colocar em tela cheia? Vou colocar aqui nesse segundo slide, PC. Vocês Sim, conseguem ler tudo direitinho e ver a imagem, né? sim. Beleza. Vamos lá, então. Entrando já na unidade 5, a unidade 5, apesar de ser um pouco maior gramaticalmente falando, a gente vai passar um pouco mais rápido por ela. Até porque a gente teve um tempo bem maior para praticar ela durante as aulas, então a gente consegue revisar mais e é algo até que a gente viu recentemente. So, in this unit, we talk about simple past. Activities that are finished. Activities in the past. O nome já diz, simple past. Tudo aquilo que já passou, está no passado. Quando a gente trata sobre simple past, é uma estrutura muito parecida com o simple present. No presente, normalmente nós falamos I go to work, I study, I dance, I eat pizza. Todas essas frases vão relacionar à minha rotina, ao meu dia a dia, atividades que eu realizo com certa frequência. O Simple Past tem uma ideia próxima a isso. São atividades também que podem fazer parte da minha rotina, mas são atividades que eu já finalizei dentro do passado. Por exemplo, hoje. Vocês já comeram hoje durante o dia? Yes or no? Yes. Já comeram? Beleza. Hoje foi a primeira vez que vocês comeram na vida e a última? Não. Vocês comeram ontem, anteontem, antes de ontem, desde sempre. E daqui a pouco vão jantar, amanhã toma café, almoça, janta, e depois de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até quando Deus quiser. Nesse caso, o Simple Past, ele também, mais uma vez, pode ser usado para se encaixar com ações que são comumente feitas, só que a gente vai retratar elas no passado. Elas já passaram. Por exemplo, comer, eat. Vocês comeram ontem, antes de ontem, mês passado. Então, como é que eu posso falar no inglês? Eu comi frango mês passado. Eu comi pizza ontem. Então, como é que vai ficar esse verbo comer no passado? Ah, como é que eu posso falar comi no passado? É esse tipo de conjugação e é esse tipo de estrutura que a gente vê no Simple Past. All right. So, the verbs, how do they become in the Simple Past? They need to be conjugated. Como é que eles vão ser conjugados e para quem que se aplica essa conjugação? Para quem que eu digo os pronomes? Quais deles vão usar essa conjugação? Todos usam essas conjugações. Desde o I, he, she, it, we, you e o they também. Todos eles vão precisar do verbo conjugado no passado. Então, para dizer que eu estudei ontem, eu vou ter que falar I studied. Mas se eu quiser dizer que o Robson fez isso ontem, que ele estudou, Robson studied. Ah, mas eu quero falar que a Amanda estudou ontem. Amanda studied. Todo mundo da turma estava estudando ontem. We studied. É uma aplicação única para todos os pronomes. Não vai mais ter essa questão de, esse verbo vai conjugar de um jeito com esse pronome, com he, she, it. Com esses outros não. Não tem isso. Todo mundo vai usar a mesma forma de conjugação. Então, tá. Cook, for example, it's in the present. In the past, we say cooked. All right? So, cook in the present, cooked in the past. Study. Study is in the present. Studied in the past. Listen. Present, listened in the past. Watched, watch, watched. Watch in the present, watched in the past. Walk, okay, walk, like andar.
walk in the present, walked in the past. Work, just like this. Work in the present, worked in the past. This one, what's this? How can I say this verb in English? How can I pronounce? Use. Use, perfect. And how can I say usei? Usage. Used, perfect. How can I say limpar? Clean. Clean, in the past. Clean it. Very good. How about this one? Dance. Comes, Danced. danced. What about this one? What's this verb? How can I say navegar? Navegar, no, sorry. How can I say velejar? Say. Sail, perfect. E how can I say naveguei ou velejei? Sail it. Sailed, perfect. How can I say pescar? Fish. Pesquei, Fish it. perfect. This one, Move. in the past, Move it. all right. Pray in the present, in the past, Pray. Pray. prayed, yes. Wash in the present, in the past, Wash. Wash it. washed, all right. Eat in the past becomes Ate. ate, all right. How about write? Escrever in the present, in the past, Agora. can I say escrevi? É difícil. Como? Wrote. Right. Road. Write, wrote. Very good. Mas peraí. Eat vira ate. Write torna-se wrote. O que que eles têm em comum dos verbos anteriores? Nada. Eles, na real, são totalmente diferentes. Essa é a ideia. Quando a gente fala sobre simple past, existem dois grupos principais de verbos. Os verbos regulares são aqueles que têm um final comum, um sufixo comum no final, que é o sufixo ed. É essa terminação em comum dentre os verbos regulares no passado. Então, cook, cooked, travel, traveled, dance, danced, move, moved. Então, nesses casos, esses são os verbos regulares. A partir do eat, que torna-se ate, o write, que transforma-se em wrote, esses já são exemplos de irregular verbs. São aqueles verbos que não respeitam nenhum tipo de padrão de conjugação. Ou seja, não tem um final comum, não tem uma terminação em comum para eles no simple past. Eles, às vezes, mudam simplesmente total. De uma forma no presente para uma forma totalmente oposta no passado. Ou tem aqueles casos que apenas só embaralham as letras, é o caso do it. Ou tem mesmo aqueles que não mudam nada. É a mesma palavra no presente e no passado, que é o caso do verbo ler, read. Mas no caso do read, por exemplo, ele muda a pronúncia. Então, read no presente, read no passado. A gente vai já ver, eu vou mostrar para vocês. This one, how can I say conhecer? Meet. Meet. And how can I say conheci? Match. Met. Perfect. How can I say dormir? Sleep. Sleep. How can I say dormir? Slept. É o mesmo Slept. som do met.
Slept. Slept. All right. Here, in the present, how can I say ler? Read. Read. But in the past, Mesma coisa, né? Read. a escrita, the same. Mas a pronúncia, it's different. In this case, in the present, you say read. In the past, you say read. Igual a cor vermelho, red. Read. Red. Isso aí. Teacher, mas tá, como é que eu vou diferenciar, por exemplo, então, o red numa frase? Já que a escrita é igual e ninguém tá me falando, eu tô lendo. Como é que eu vou saber que tá no passado? Na frase vai ter provavelmente algum tipo de time expression. Alguma palavrinha que vai representar ontem, semana passada, mês passado, 2 anos atrás. E aí, quando tiver uma time expression dessa, tu já sabes que é passado. Então, por isso, automaticamente, não vai ser read, e sim read. Go. Como é que vai ficar o go no passado? Went. Went. Drink becomes Drank. drank. Very good. Wear becomes Wore. were. All right. Have or has in the present becomes in the past. Had. Had. Uma dúvida Parecido. que surge muito entre os alunos. Teacher, esse has não é passado já? Não. Have e has são a mesma coisa no presente. Qual a diferença? Has a gente vai usar para he, she e it. O have a gente usa com I, we, you and they. Então, I have, we have, you have and they have. Mas se eu vou falar he, she ou it, eu tenho que usar o has no presente. Eu tenho que fazer essa diferença. Oposto do passado. O had vai ser usado com todos os pronomes, serve para todo mundo. Então, I had, eu tinha. Eu quero falar que ele tinha algo. He had. Ela tinha uma consulta. She had. E assim por diante. Vai ser uma única forma de verbo para todo mundo no passado. In this case, drive in the present becomes Drove. drove in the past. Wake up in the present becomes Woke up. Woke up. woke up. Perfect. Feel in the present becomes Felt. felt in the past. Okay, feel? Do you remember that? Lembram desse verbo? Sentir. Sentir. Perfect. This one. Buy in the present, in the past. Bought. Bought. Perfect. See in the present, in the past becomes Say. see in the present, in the past. Sale. E não tem ninguém em casa, apenas você. Você está Só. só. All right. Here, send in the present, in the past, Sent. sent. Fall in the present, Fell. fell in the past. Lose in the past, Lost. lost. Feed in the present, Fed. fed in the past. Speak in the present, Spoke. spoke in the past. Ride in the present, Roads. rode in the past. Stand becomes Stood. stood. E um dos mais famosos, esse verbo aparece muito e quase sempre. Play transforma-se em Played. played.
tocou, jogou, atuou, o played se encaixa aí. Beleza. A gente conseguiu ver que tem, então, dois grupos. Tem os regular verbs, que tem um final comum, que é o ed, ou então ied, e os verbos irregulares, que mudam totalmente. Só mudam. Teacher, como é que eu posso saber se um verbo é regular ou se ele é irregular? Infelizmente, nessa parte do inglês é a parte chata, que vocês precisam não decorar, mas vocês precisam acostumar-se com o verbo e, a partir daí, conseguir lembrar. A primeiro momento é mais uma memorização, e a partir daí cria-se o costume, o hábito desses verbos. E aí sim vocês vão conseguir lembrar. Cook. Ah, tá. Cook é regular, então eu sei que eu vou acrescentar apenas ed. Ele é um regular verb. Ah, apareceu aqui na minha prova o verbo go. O verbo go, ele é irregular, então ele muda, não é só ed. Como é que vai ficar o go no passado? Ah, é went. E aí vocês conseguem utilizar com maior fluidez, com mais facilidade. É mais pelo uso. Aí vem aquela dica que eu já dei durante as aulas. Tentem começar a decorar, entre aspas, a memorizar pelos verbos que vocês têm maior contato, que vocês usam com maior frequência. Vai ficar muito mais fácil. Não adianta tentar chegar lá e pôr um verbo que tu nem usa, não faz parte da tua rotina. Nos primeiros minutos tu consegue memorizar e logo depois tu esquece. Então não tem tanta valia, não tem tanta utilidade. Beleza. Aqui nós temos os verbos regulares, para reforçar alguns exemplos. Essa primeira frase está no presente. You play soccer. Você joga futebol. That's simple present. Mas e se eu quiser dizer que você jogou futebol? Eu tenho que conjugar apenas o verbo principal da frase. É apenas ele que eu vou ter que trocar para transformar do presente para o passado. Então, ao invés de falar you play soccer, eu preciso dizer you played soccer. Só por ter colocado played, a minha frase toda já está no passado. You played soccer. Isso sendo uma frase afirmativa. Se for uma frase negativa, vocês têm a entrada do auxiliar, o did. Ele pode ser utilizado para ajudar vocês na formulação das frases. Quem que é o did? O did é nada mais, nada menos do que o verbo do conjugado no passado. Ele aparece aqui nessa tabelinha. Ó. Do no presente, o verbo no presente, mas essa regra também se aplica a ele como um auxiliar. No passado, transforma-se em did. Ou seja, o did já é uma palavra, já é uma expressão conjugada. É por isso que toda vez que você tem uma frase negativa ou interrogativa, automaticamente e obrigatoriamente vocês precisam colocar o did na frase, seja ela negativa ou seja ela interrogativa. Vocês têm que, por obrigação, utilizar o did dentro da frase. E automaticamente, por utilizar o did na frase, vocês não precisam mais preocupar-se com conjugação direta no verbo. Ou seja, não é mais preciso falar played, cooked, worked, traveled, ate, bought, found, forgot. Não precisa mais, porque o did já vai atribuir todo o sentido de passado necessário dentro da frase. Então, só por falar you didn't play soccer, a minha frase já está no passado, mesmo que eu não tenha conjugado diretamente o verbo principal, o verbo play. Mas o did já atribuiu todo esse sentido de passado dentro da frase. Ele já executou essa função. Então, a minha frase está no passado, mesmo eu não tendo conjugado diretamente o verbo principal da frase. A frase continua estando no passado pela presença do auxiliar, o did. A mesma coisa acontece aqui nas perguntas. Sempre o did vai vir no começo da frase. Sempre. Did é a primeira palavrinha que vai aparecer na tua pergunta. Teacher, eu quero transformar uma frase afirmativa, essa frase aqui, ó. You played soccer, em uma pergunta. Como é que eu posso fazer?
Essa dica serve até para prova. Tem uma questão lá, longe de mim estar passando cola para vocês. Quem sabe? Eu acho, né? Na verdade. Vai que tem uma questão lá que vocês precisam transformar da forma afirmativa para a forma negativa, ou da forma afirmativa para a forma interrogativa, e vice-versa, da interrogativa para afirmativa, da negativa para afirmativa, e enfim, trocar de uma para outra. Se, por exemplo, vocês têm que trocar da afirmação para interrogação, antes de mais nada, vocês têm que remover essa conjugação daqui. Então, meio que voltaria para o presente. You play soccer. Tá, mas como é que eu vou atribuir a ideia de passado nessa frase? Você vai adicionar o auxiliar no começo, ele já vai atribuir o sentido de passado para ti, e no final da frase, adiciona a interrogação. A frase que eu acabei de falar, you play soccer, que parece ser presente sozinha, por ter o did aqui no começo, transforma-se em pergunta, e o did executa perfeitamente a função de passado na frase, por já ser uma expressão no passado. Teacher, e como é que eu vou transformar uma frase afirmativa em uma negação? Eu quero falar, por exemplo, que você não jogou futebol. Tá. A frase original era, a frase afirmativa, you played soccer. Sempre que vocês forem negar, o auxiliar did not, ou didn't, no caso da negação, sempre e obrigatoriamente vem antes do verbo. Então, antes do play, do study, do travel, do dance, do work, que no caso, se for uma frase afirmativa que vocês vão precisar trocar para negação, vai estar lá, traveled, studied, worked, ate, bought, found, fixed. Aí vocês vão colocar o didn't antes desse verbo principal. Então vai ficar you didn't e o verbo logo em seguida. Então, you didn't play, you didn't work, he didn't study, I didn't travel, she didn't wake up. Então, sempre o verbo principal volta para o presente, digamos assim, para a forma infinitiva, e a frase mantém o contexto de passado, justamente pela presença do did dentro dela. Beleza? Foi muito rápido aí? Deu para acompanhar? Deu sim. Deu sim? Beleza. Essa estrutura, só um detalhe a mais. Essa estrutura, aqui em cima está regular verbs, mas essa estrutura não se aplica somente a verbos regulares. É a estrutura geral do simple past. Vou até mudar isso aqui. Independente se o teu verbo é regular ou irregular, essa é a mesma estrutura de frase. Afirmativa, negativa e interrogativa. Ah, teacher, aqui o play ele é regular. Coloca um verbo irregular aí para eu ver, então. Se no caso, no lugar desse play, desculpa, gente, fosse o verbo, sei lá. Ai, meu Deus, um verbo irregular agora, esqueci todos. Deixa eu colar aqui. Go. Eu quero falar que eu fui para tal lugar. Eu quero dizer que eu fui para a igreja. Go. Ele transforma-se em goed? Não. Ele é um verbo irregular, ele não segue esse padrão de conjugação. Ou seja, eu preciso colocar a forma dele no passado, que é went. Quero falar que você ou vocês foram para a igreja, no caso. You went to church. Went já é o verbo no passado. Essa é a minha frase afirmativa. Essa mesma frase aqui, eu quero negar. Eu quero dizer que vocês não foram para a igreja. Ela já entraria aqui no padrão da frase negativa. Sabemos, então, que a gente tem que usar o didn't. Então, a gente vai mudar a partir do didn't aqui. O you didn't continua lá. Went, ele é que verbo? Ele está no passado. Como é o verbo, a forma do went no presente? Go. Go. Então, you didn't go. Para onde que vocês não foram? Church. Church. Ou seja, vocês não foram para a igreja.
E como é que eu posso perguntar, teacher? Eu quero saber se vocês foram para a igreja. O did já está aqui no começo, o you eu vou manter, eu vou só trocar o play soccer pelo... Quem que eu vou colocar aqui? Went to church ou go to church? Go, Go to to church. Go to church. É isso aí. Beleza? Ou não, ficou dúvida? Deu para pegar aí, bacaninha? Deu. Deu sim? Beleza, então. Vamos lá. Esse aqui já foi, então. Simple past. E o último assunto, para a gente encerrar logo. Na última unidade, a gente falou sobre past continuous. A gente volta para o quadro branco, até porque ele é bem rapidinho esse aqui. Esse na aula vocês até se assustaram, de tão rápido que ele é. Se, por exemplo, a seguinte frase que eu vou colocar aqui, em português, como é que ela vai ficar no inglês? Como é que ficaria essa frase no inglês? I am studying French. Ok. How about this one? Como é que ficaria essa frase? You is Certeza? you are. Não existe you is. You are is fried potato. Ah, ainda falta o verbo aqui, ó. Eating. Aí como é que é, Robson? Eat fried potato. Fried potatoes, all right. Fried potatoes, perfect. One more. Janet. Como é que vai ficar essa daqui? He is sleeping. It's a girl. She is sleeping. How can I say por 5 horas? For 5 hours. Good. Esse som só um pouquinho mais aberto. Hours. Hours. Yes, very good.
Essas frases que vocês traduziram aqui, elas estão no presente ou no passado? É algo que está acontecendo agora ou que estava acontecendo? No presente. Tá acontecendo. Está acontecendo. Nesse caso, então, nós temos aqui o present continuous. É o presente contínuo, o presente progressivo. É algo que está em ação, é algo que está sendo feito. No inglês, existe uma gramática idêntica, mas que vai ser usada para expressar passado. Essa gramática, ela chama-se... Tem um nome muito parecido, inclusive. Deixa eu colocar aqui esse negócio. E este outro para cá, para não atrapalhar. O nome é muito parecido, inclusive. Só o que muda é present pelo past. Porque o resto continua praticamente igual. Como é que eu vou fazer para transformar essas frases que estavam no presente, lá do outro lado, para passado? Eu não estou estudando inglês agora. Eu estava fazendo isso ontem à tarde. Ou seja, como é que eu posso dizer que eu estava estudando inglês? Não lembro, teacher. Beleza. A galera que não lembra, vamos lá. No presente, nós utilizamos o verbo to be. Tem 3 formas no presente. Com I, nós utilizamos o I am. Quando eu tenho he, she ou então it, qual é o verbo to be que a gente usa? Is. Esse, beleza. E se no caso nós tivermos we, you, we, you ou então they. Se eu tenho um desses 3, qual é o verbo to be que vai ser usado? Or. Are. Esses 3, eles são usados apenas no presente. Por isso que eu digo, I am studying French. You are eating fried potatoes. She is sleeping for 5 hours. São exatamente esses 3 que expressam o presente nessas frases, e não o ing no verbo. O ing, o gerúndio, ele pode ser aplicado tanto no presente, no passado ou no futuro. Ele não diferencia nada na frase, apenas diretamente no verbo. Ele aplica-se diretamente no verbo e implica diretamente no verbo também. O que vai generalizar o padrão da frase é o verbo to be. O am, o is ou então o are. Vai ser um dos 3. No passado, eles transformam-se em apenas 2. São eles Was. perfect ou qual outro? Have. Eu sei que vocês lembram. Have. Quase. Tem som de Has. ou. Ou. Lembraram dele? Como é que vocês pronunciarem essa palavrinha aqui? O verbo to be no passado. Essa forma do verbo to be no passado. Ninguém? Vamos lá, gente. Como assim? Were, perfeito. É isso aí. No passado, eles vão trabalhar com. Se no presente nós tínhamos I vai trabalhar com am. He, she, it vai trabalhar com is. We, you and they vai trabalhar com are. No passado são só 2. Como é que eu vou dividir? Was vai trabalhar com todos os pronomes do singular. I representa só uma pessoa, eu, apenas uma. Então, por isso, no passado eu digo I was.
Vou colocar na frente que vai ficar muito estranho de entender depois. I was. He representa só uma pessoa? Sim, então he was. She também é só uma pessoa? O she? Yes. Sim, só uma mulher. It, eu vou usar para um único animal, um único objeto? Yes. Yes, então o it também entra aqui. Já no caso do were, ele vai trabalhar com os 3 pronomes que restaram, que por coincidência, não é coincidência, esses 3 pronomes trabalham com, eles representam várias pessoas. We, por exemplo, somos nós. Então, 2 pessoas ou mais, no mínimo 2. You, teacher, mas you pode ser usado para você, que é só uma pessoa. Sim, realmente isso. Até por isso, talvez aconteceu aquela confusão ainda há pouco na frase no presente. Ao invés de falar you are, saiu you is. Acontece. Mas, assim, mesmo que o you possa expressar ou representar apenas uma única pessoa, sempre o auxiliar que ele usa, o verb to be que ele usa, é como se ele estivesse no plural. Nunca vocês vão ver you is, a não ser em músicas, que tem licença poética. Mas gramaticalmente falando, em provas, livros, em legendas até mesmo de filme, que eles não tendem a fazer essa troca, é sempre you are. No presente, e se for no passado, you were. Beleza? Mesmo que seja só uma pessoa, ou se for um grupo, vai continuar sendo dessa forma. Ai, meu Deus, vai já dar o horário aqui. Para não apagar, eu vou fazer bem rapidinho aqui. As frases aqui do outro lado, como é que fariam? A gente vai só trocar o verb to be que foi usado lá do outro lado pelo que a gente tem agora aqui, que está em rosa. Então, a primeira frase, I am studying French. Como é que ela vai ficar no passado? Como é que eu posso dizer que eu estava estudando francês? I was Aham, studying French. perfeito. A próxima. You are eating fried potatoes. Como é que ela vai ficar no passado? You are Aham, eating fried potatoes. fried potatoes. E a última. She is sleeping for 5 hours. She was sleeping for 5 hours. Sleeping for 5 hours. Perfeito. Vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra. Ai, meu Deus, que não apague. Ah, vai já apagar. Meu Deus, eu vou printar. Printei, deu tempo. Beleza aqui, gente? Beleza. Ficou alguma dúvida aí? Amanhã na hora da prova. Amanhã, acredito que a Giovana vai começar com gramática. Eu mandei lá no grupo para vocês o exercício de revisão. Aí, o que eu vou fazer com ela? Vocês vão fazer esse exercício de hoje para amanhã, e aí, antes de começar a prova amanhã, na sala, vai ser presencial a prova, tá? Não esqueçam disso. Antes de começar a prova, ela vai corrigir o exercício com vocês, beleza? Daí, corrigir o exercício, aí sim vocês começam a fazer a prova. Beleza. É isso, então, galera.